A paz do Senhor Jesus, nossos queridos irmãos em Cristo. E após uma semana podemos estar reunidos no santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, neste último domingo do mês de abril, dia 26 de abril de 2026. O nosso culto ao nosso Deus e os nossos agradecimentos a cada um dos irmãos que tem estado conosco e que o Senhor os abençoe continuamente. Esse é o desejo do nosso coração. E somos gratos a Deus também pela proteção e o cuidado que Ele tem concedido na vida de cada um de nós. Vamos orar ao nosso Deus para iniciarmos. Soberano e amado Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, é com alegria no coração, após um dia cheio da Tua presença, que o Senhor esteja capacitando a cada um desses Teus servos para compreender a Tua palavra, para trabalhar no Teu reino, para servir com alegria, Senhor meu Pai, na Tua casa. Esses momentos que o Senhor nos concede de estarmos reunidos, que o Senhor esteja atendendo ao pedido, petição do coração de cada um desses Teus servos, segundo o Teu querer e a Tua vontade, que é soberana, justa e boa. Aos nossos irmãos que nos veem pela internet também, ó Pai amoroso, visita cada lar, cada família, por Tua graça e o Teu favor, e que o Senhor abençoe continuamente. A Tua palavra, Senhor meu Deus, e o nosso louvor são para engrandecimento do Teu santo nome e para a alegria desses Teus filhos. No nome santo de Cristo Jesus, Teu Filho amado, nós te pedimos a Tua presença e te agradecemos, Senhor. Amém. Então, muitas vezes nós temos aqui ouvido falar sobre diferentes assuntos que não o nosso tema de hoje. E todos nós conhecemos quando olhamos para cima e podemos ver o céu, o lindo céu. Mas o nosso tema é verdades sobre o céu. Evidentemente, não esse firmamento que nós vemos, mas o céu que nós aguardamos. O nosso texto está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. Teve um versículo, um texto bem conhecido dos irmãos, mas vamos reler, porque sabemos que os irmãos já o conhecem, talvez até melhor do que eu. Então, assim está escrito, João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Bom, principalmente, né, este último versículo e esta última frase, em que o Senhor Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode vir para nós ir ao Pai, mas para Ele é vir ao Pai, senão através dele. Já está claro no nosso texto. Bom, para a nossa meditação, algumas verdades sobre o céu que nós aguardamos ir morar um dia. Vamos louvar também ao nosso Deus com 2 hinos da harpa cristã, o hino de número 515 e de número 422. Então, são 2 hinos que dizem respeito ao que nós aguardamos, a nossa vida futura junto ao nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que está nos céus. Vamos louvar juntos, hino de número 515. Se Cristo comigo vai. 1, 2, 3. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar,
Irei com meu Senhor, para onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo, vai. E grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo, vai. E grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo, vai. E grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo, vai. E grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Mais uma vez. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo, vai. E grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai,
eu irei e grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. E somente se Ele for comigo e com você, é que nós podemos ir em segurança, seguros, na presença da potente mão do nosso Deus, nos levando. E sempre agradecidos a Deus por esta cruz que cada um de nós tem que levar. Segundo hino da nossa harpa cristã, 422, no céu não entra pecado. Bom, o nosso assunto é céu e nós devemos saber que no céu não entra pecado, apenas pecadores remidos, lavados e purificados no sangue de Cristo Jesus. Não são todos os pecadores, com certeza, não? Ok? 1, 2, 3. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Mais uma vez. Irei eu para a linda cidade, você também. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades.
A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Oh, que gozo! Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Mais uma vez. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor Jesus, rodeado de grande esplendor. Lá no céu, como ele está, rodeado de grande esplendor. No seu trono de glória, majestade, resplendor, justiça, misericórdia e abundante graça. E somos gratos ao nosso Deus por esta certeza que ele nos dá. E então, hoje estivemos após o culto em um cemitério para a realização de um breve culto. Não que o culto era para os mortos, que isso daí não tem, mas para a memória daqueles que aqui ainda neste mundo estão, daquele ente querido que já passou para o Senhor. E agradecemos ao nosso Deus que tem nos abençoado com esta oportunidade de estarmos ali junto com os irmãos. E meu pedido de oração é em favor de um nosso irmão da igreja Shinohara, que está com dificuldades, com problema de saúde. Que o Senhor esteja abençoando. Também pela nossa filha Miliane, que tem algum problema na audição, no seu ouvido direito, não sei o que, não sei, é devido a alguma coisa no ouvido. O ouvido com certeza o centro do equilíbrio. Claro que é no cérebro, mas o ouvido também altera o equilíbrio, então tem algumas dificuldades. Então, meu pedido é a favor da nossa filha que está com essa dificuldade esta semana. E agradecidos ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. Também lembre-se dos nossos irmãos que nos veem pela internet e oraram uns pelos outros. Esse é o desejo do nosso coração. Vamos mais uma vez, então, estar ouvindo os nossos irmãos que sempre estão conosco. Nosso irmão Carlos, a nossa irmã Harumi, primeiramente, por gentileza. Paz do Senhor a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, por essa palavra que já fala no nosso coração, né? Estivemos com o coração perturbado essa semana, mas graças a Deus, né, todo aquele mal já se passou, né? E as coisas velhas já ficaram para trás, né? Como diz a palavra de Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, né? Então só agradecer, sabendo que temos outros obstáculos, situações a enfrentar, mas com Jesus no barco, tudo já deu certo para a glória do nome do Senhor. Somente agradecer essa semana, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Amém. Eu também agradecer, continuo pedindo pela minha mãe, pelo meu filho do coração, que é o filho do meu marido, então se tornou meu filho também, que eles encontrem o caminho para Jesus, né? Jesus colocando pessoas que levem eles, muitas vezes nem a gente, mas que coloque pessoas para levar para o caminho de Jesus. E gratidão pela semana. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então, toda a nossa gratidão, nosso louvor, ainda é pouco para o quanto o Senhor tem feito por nosso favor. Mas devemos ter sempre esse coração agradecido. Eu, um coração ingrato, por Anderson de Almeida, Camargo, por gentileza. A paz dos irmãos. Querido. Graças a Deus, motivo de alegria de estarmos aqui mais uma vez. E só agradecer essa semana que se passou, Deus tem nos guardado, nos dado graça. E continuar orando pelas nossas vidas aqui, né? Porque aqui com ainda nada. Mas eu creio que Deus tem algo muito melhor preparado pra gente. Esse é o que eu creio.
A paz dos irmãos, só agradecer pela semana que se passou, né? Que Deus abençoe a semana que vai entrar, que agora vai ter o feriado aí, né? Então que Deus abençoe. Agradecer pela vida do meu marido, que fez aniversário essa semana, né? Fez aniversário. Sim, isso mesmo. Que Deus continue abençoando a vida dele. 22 anos. Ele fez aniversário essa semana, no dia 45, mais ou menos. Se fosse dia 45, tava Mais bom. ou menos isso. Dia Que Deus 45, abençoe a vida 22. dele. E mas só agradecer também. Amém, também. Muito grato, querido. Os irmãos estão mandando. Nishimura Kyodai, é a minha cunhada, irmã Maria, por gentileza. 大学時代の友達、Bom dia, boa noite, americano. ボンジア、ボヤノイテ。奥さんの方から LINE で連絡が入ってきまして、やっぱり少し落ち着いて、意識はまだそんなに分かるように回復はしてないんですけども、落ち着いて、で、奥さんの方も仕事を短大の先生やってるんで、落ち着いてできるようになって、配慮してもらって、会いに行けるような形で帰りですね。で、落ち着いたということで、面会の方もできるんじゃないかなということがあるんで、ちょっと時間見ていければ行ってみたいなと思ってます。だから回復基調にあると、ただまだ相変わらずなんだっけ、機械つけて、吸引機械、人工呼吸。人工呼吸器をつけてやってるんだけども、安定してるということなんで、心配なく仕事もできるということで、連絡来ましたので、一安心してます。以上です。Mãe, bom dia, boa noite para todos. Agradecendo sempre por todos, pela vida, pela saúde. E ele disse que o amigo dele, eu também vi, mandou, a esposa, né, do amigo mandou um Meru, e ele já faz meio ano que está no respirador artificial, né, e diz que às vezes ele abre o olho, fecha o olho, e parece que entende, né, o que está falando. Parece que entende. Então, parece que ele está, assim, o lugar onde estão dando os cuidados, então, diz que é um lugar de confiança, então ela tá mais, assim, como falar? Otsuita. Ela se acalmou, assim, né? Antes estava ansiosa, porque estava num lugar, assim, que ela não conhecia, era hospital, mas agora está numa clínica, e o estado dele está estagnou, então ela está mais calma e começou a trabalhar. Ela é professora de música, né, de faculdade, então ela disse que voltou a trabalhar porque o estado dele está estável, né? Está estável. E a família dele veio em casa, eles pousaram 2 semanas aqui, ficaram muito felizes, né? E, como fala? Veio uma, né, que como fala? Meiko no ko. Sobrinha, né? Filha da sobrinha, primeira vez que vem aqui, né? Já ficou muito contente, aí na hora de ir embora, falou assim, ano que vem eu quero vir de novo. Falou assim, eu quero vir de novo. Em vez de nos convidar, elas falaram, ano que vem a gente vem de novo. E graças a Deus, tudo bem, conversamos bastante, passeamos bastante, né? E foi tudo bem. Falei de Jesus bastante. E ele ficava me cutucando para não falar. Ele ficava para. Crente assim, né? Sempre quer falar de Jesus. E foi bom, graças a Deus, né? Graças a Deus. Só agradecimento mesmo. Amém, pastor. Graça e paz, irmãos.
Agradecer a Deus pela semana, graças a Deus foi uma semana assim bastante corrida, bastante isogashi, né? 忙しいって Mas que o Senhor 了解。 abençoou, que a gente conseguiu chegar で até o も、 final dessa semana 神 com a 様 graça 祝 do 福 bom 終わ Deus. り、感謝し A gente ますっ conseguiu て。 passar um tempo de qualidade também junto aqui com a família, junto com a Débora. Hã? Muto. Tá bom. Agora foi. Enfim, tivemos um tempo de qualidade. Agora há pouco eu estava aqui com a Débora gravando também. Então, assim, o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado a oportunidade de proporcionarmos tempos de qualidade em família. Essa semana também agradecer a Deus porque o Luquinhas passou pela consulta de 4 meses aqui na prefeitura e tá genki, tá crescendo bem. Crescimento da curva de crescimento tá excelente, segundo o médico, ganhando bastante peso e tá só no peito, né? Então o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem recompensado o esforço da Rê e a gente está muito feliz. Pedimos ao Senhor que abençoe, né? Continue abençoando a vida da minha sogra por conta da questão do braço. Ela ainda tem um pouquinho de dores, mas a gente crê que o Senhor é fiel para completar a obra que Ele começou na vida dela, em nome de Jesus. E também pedir que o Senhor guarde a gente durante esse tempo de feriado que nós vamos ter. Daqui uma semana estaremos juntos com a graça do bom Deus. Que o Senhor também nos proporcione um tempo gostoso. Não vai chover em nome de Jesus. E a gente vai poder usufruir desse tempo com muita qualidade juntos aqui, em nome de Jesus. Amém, Jesus. E parabéns, Anderson. Pastor, vamos aí na sai. Esquecemos do aniversário da Harumi, eu que fui falho, peço perdão. Ore por ela aí também. Parabéns, Aru. Foi semana passada, ela acabou falando da mãe e eu não falei do dela, né? Foi dia 16, desculpe, eu achei que já estava anotado para o final do ano, do mês aí. Me perdoe, meu amor. Me perdoa. Vamos com os irmãos que também estão conosco, nosso irmão Neto, nosso irmão Sebastião e a irmã Leia. Irmão Sebastião, por gentileza, irmã Leia. Graças e paz a todos. Agradeço pela semana que passou, por tudo que ele tem nos concedido. E está pedindo pelo nosso bicho, né, que já está com presente da entrada. Após o feriado, mas que dê tudo certo. Também a direção da família da minha filha, graças a ti, Deus esteja protegendo ela e curando. Amém. Graças a Deus. Quase, meu irmão querido. Pedido de oração é que Deus venha estar cercando com seu amor, com sua bondade, com sua misericórdia a todas as nossas famílias, nossos parentes, nossos filhos, nossos irmãos e a toda a liderança da sua igreja nessa terra, né? Amém, Jesus. Venha estar abençoando, protegendo, dando livramento de todo mal. E Deus venha estar dando para a gente sabedoria e inteligência para que possamos ser sábios na hora de tomar decisões. Amém. Eles alegres em abençoar. Irmã Lucinete. Desculpa, Samuel. Samuel está sempre escondidinho. Desculpa. Nós que Deus proteja a gente, nos livre do mal, cuidando da gente, nos abençoe. Amém. Deus com a gente, com todo mundo. E que dê tudo certo no nosso visto. Amém. Estamos aguardando esse dia também. Amém. Irmã Lucinete, irmão Alexandre, por gentileza. Amém. Senhor, Minha querida. agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Senhor, tem cuidado do nosso bem. Então, pelos meus pais, eu dei Senhor da vitória com eles. Bem, o Rafael, Senhor, ele tem olha, Deus. Com certeza. Tem abençoado e continuará abençoando. Ele é
Deus Todo-Poderoso e fiel. Irmã Mieco, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Eu também temos que agradecer a Deus por tudo e por todos. Chegamos há pouco, faz meia hora, 5h30 nós chegamos, então ficou muito corrido, né? Do culto no cemitério da igreja de Xanavara. Mas chegamos em tempo, graças a Deus, porque nós levamos também 3 pessoas de volta para entregar nas casas, as idosas, né? Eu peço oração especial pela Miriane, né, que está com muita tontura e tem tomado remédio, mas não hoje ainda veio dirigindo com tontura e tudo, né? Hoje está trabalhando. E também eu peço oração pelo culto de senhoras, né, das irmãs do culto de senhoras, se as irmãs puderem entrar, né, está muito abençoado o culto, então temos que agradecer. Amém. Então, lembrando o Senhor de cada um desses pedidos, que o Senhor é poderoso para dar a solução, e a solução dele é a melhor. Muitas vezes temos que aguardar. Então, daqui a pouco, então, vamos orar também. Depois da palavra, vamos orar também pelos nossos irmãos que completaram, que o Senhor concedeu completassem mais um ano de vida neste mês. Altíssimo e soberano Pai, agradecidos estamos a cada um desses teus servos, desses teus filhos, aquele que é o teu povo, a qual o Senhor ama com um amor incondicional, infinito. Ó Deus Pai, olhando do teu trono de misericórdia, abundante graça, benignidade, bondade e justiça, para estes teus filhos, ó Senhor, que se dirigem a ti, buscando a tua presença, o teu cuidado, a tua proteção, a resolução da dificuldade do problema, que o Senhor possa, dos altos céus, do teu trono de glória, responder segundo a tua vontade soberana ao nosso irmão que está conosco, o irmão Carlos, a irmã Harumi, aos pedidos do nosso irmão Carlos, aos agradecimentos do irmão Carlos, igualmente da irmã Harumi. O Senhor esteja visitando aquele lar, aos familiares da irmã Harumi, aos familiares do nosso irmão Carlos. Atende por misericórdia e responde segundo o teu querer e a tua vontade. Igualmente, ao nosso irmão Anderson, a irmã Keiko, para aquele local de trabalho em que eles confiam, eles depositam todas as esperanças na tua providência, ó Pai. Está diante do teu trono e tu sabes das necessidades deste casal. Que o Senhor ali esteja respondendo à oração de cada um desses teus servos, mas também daqueles que não podem estar conosco neste momento, visitando cada lar, cada família. No nome santo de Cristo Jesus, pelo nosso irmão Nishimura, pelos seus entes queridos, pelos entes queridos da minha cunhada, por aquelas pessoas a qual eles têm conhecido durante esse período em que eles estão compartilhando também a tua palavra santa, dai sabedoria, dai discernimento, dai ousadia, para compartilhar a tua palavra aos familiares, restaurando e renovando, Senhor meu Deus e Pai, a saúde plena daquele homem que está no leito de dor. A tua vontade é santa, é justa e é boa, e o Senhor estará ouvindo o pedido do coração de cada um desses teus servos. Ao nosso irmão Melvin, que está conosco, ao seu lar, à sua família, ao seu local de trabalho, ao seu ir, o seu estar e o seu voltar. O Senhor tem abençoado e dado um crescimento sadio a este jovenzinho, a qual nós também amamos, assim como o pai, a mãe, a irmã, tem amado este pequenino. O Senhor tem dado este crescimento sem merecermos e temos recebido com alegria. A sogra do nosso irmão, que o Senhor ali esteja continuamente visitando e abençoando, que ela possa retornar às suas atividades com alegria na tua presença, na tua paz, e testemunhar que o Senhor é um Deus vivo e que responde às orações. Continuaremos pedindo em favor do nosso irmão Tiago, ó Senhor Deus e Pai, aquele jovem que tem se acidentado, e que o Senhor também está restaurando, está concedendo que ele possa ser restabelecido, mas no tempo por ti determinado, e sabemos que a medicina é muito limitada, mas o Senhor é Deus poderoso para transformar toda essa situação para
o bem daqueles que amam a tua palavra santa. Em nome de Cristo Jesus, teu filho amado, pelo nosso irmão, que está com esse problema de saúde ali na igreja Shinohara, que o Senhor esteja concedendo a ele a vitória, Senhor, meu Deus, que os exames possam dar tudo negativo e que ele possa ter uma vida ainda de grande abundância na tua seara, na tua obra, também aos familiares, à família, aos filhos, às filhas, que o Senhor ali esteja abençoando a cada um deles, ó Pai soberano, pela Meliane, ó Deus Santo, nós também te pedimos a tua presença, te agradecemos porque o Senhor tem abençoado aquele lar, aquela família, aos nossos netos, ao nosso genro, o Choji. Fica com ele, Senhor meu Pai, concedendo esta graça maravilhosa da tua presença, a tua restauração, a renovação e a alegria de poder estar na tua presença, na tua casa. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos, ó Pai amado, por essas bênçãos, também no lar e na família da nossa filha. Igualmente ao nosso filho, que o Senhor ele esteja abençoando. Ao nosso irmão Sebastião, à irmã Leia, ao seu filho Samuel, à sua filha, e todos aqueles, Senhor meu Pai, que ali estão. Que o Senhor ali esteja abençoando em cada um dos passos desse teu filho, dando sabedoria, discernimento, entendimento, compreensão de todas as coisas. E que eles possam, Senhor meu Deus, estar obtendo a vitória no desejo de permanecer neste país. E que o Senhor esteja retirando todo impedimento, se assim é do teu querer e da tua vontade. Por isso nós te bendizemos e te agradecemos, que sabemos que tu és um Deus conosco. Pelos pedidos da irmã Luzinete, o seu lar, a sua família, aos seus filhos, aquele jovem que recém casou, que o Senhor ali esteja abençoando também o lar dele, a esposa, que o Senhor é poderoso para transformar. Aos familiares da nossa irmã Luzinete, que estão junto com ela, aos familiares que estão em São Paulo, o seu irmão Donizete, seu lar, sua família, a nossa irmã Janete, seu esposo Ezequiel e Rafael, que o Senhor ali esteja abençoando, concedendo esta vitória tão esperada daquele lar, daquela família e de demais familiares. Te agradecemos, Pai, por este dia de tão grandes bênçãos e que o Senhor esteja abençoando a cada um desses teus filhos, ó Deus justo, santo e bom. E é no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, que nós entregamos em tuas santas mãos essas petições, também em favor dos irmãos que nos veem pela internet. O Senhor estará com eles, nós temos esta certeza. Confirma a tua presença e que nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, daqui a alguns minutos, nossos irmãos, vamos mencionar e orar pelos irmãos que estão completando mais um ano de vida nesta oportunidade que o Senhor concede. Mas vamos então à nossa palavra, a palavra do Senhor, nesse texto que inicialmente comentamos. Não vou ler o texto todo, mas João 14, do 1 ao 6, mas apenas um versículo. João 14, 1 ao 6. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, é um texto já conhecido dos irmãos, em que nós sabemos que é uma verdade maravilhosa sobre a presença do Senhor que vive e reina no seu trono de glória nos altos céus. Algumas pessoas, ainda nesses dias, podem dizer que nós somos tolos ao acreditar que no céu, né, nós podemos ainda pensar que no céu ainda existe uma morada para cada um de nós, uma morada futura e uma morada eterna. Mas sim, existe. E não podemos negar que existe uma morada para nós. Por quê? Negar o céu é como se negar ao Senhor Jesus. Por quê? Porque ele veio do céu, ele vive no céu e voltará do céu. Está registrado na palavra. Ele não foi para um outro lugar. Não é? E ele também não veio de um outro lugar. Ele veio do céu e voltará ao Pai, como ele nos ensinou. Então, negar o céu é como matar a esperança de milhões de cristãos que afirmam que vão morar no céu.
Eu creio que todos esses que estão nos vendo neste momento creem que vão morar no céu. Esta vida não termina aqui. Nós cremos que nós não somos moradores da terra para sempre. Um dia vamos deixar essa terra. Se deixamos esta terra, temos que ir para um outro local, e esse é o céu, que é a nossa morada eterna. Então, negar o céu também, que o céu não existe, apenas existe o firmamento. Em inglês existem duas palavras diferentes, mas para nós é céu. E negar o céu é chamar Deus de mentiroso, porque a palavra de Deus diz que ele habita no céu. Então, infelizmente, né, nós vivemos em um mundo que vive sem muita esperança, ou sem nenhuma esperança, e também sem nenhum encorajamento. Mas aqueles irmãos que têm a sua Bíblia podem confirmar na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Filipenses, capítulo 3, versículo 20, está escrito, texto conhecido: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos uma esperança viva e uma certeza de que a nossa cidade está no céu. Não é vai estar no céu, está. Então, esse versículo foi escrito há 2000 anos atrás, aproximadamente. Então, a nossa cidade está nos céus. E donde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que está lá. Por isso é que nós, de onde, não? Nós esperamos. Então, eu gostaria, por essas razões, eu gostaria de compartilhar algumas verdades bíblicas sobre o céu e tudo o que lá existe para nos alegrar eternamente. Não será uma alegria passageira, será uma alegria eterna. Então, no versículo 1, o que não foi lido, nós temos a certeza de que não faltará lugar para todos os salvos por Cristo Jesus. Não? Por quê? Pois o nosso sublime e amado Salvador, Senhor e Salvador, é quem vai preparar um lugar para você e eu. Então, eis que vou preparar um lugar. Ele preparará o lugar. No versículo 3, o céu é um lugar para o Senhor Jesus e para a sua noiva. Podemos entender que este lugar é onde está o Senhor Jesus e é para onde ele vai nos levar após sairmos desta terra. Então, a igreja do Senhor, ou seja, a igreja pertence a ele, nós sabemos, porque foi comprada com seu sangue inocente derramado na cruz do Calvário. Então, a igreja pertence a ele, ele é o provedor da igreja, é o protetor da igreja, é o sustentador da igreja, é aquele que mantém a igreja crescendo. Então, ele e nenhum outro ele virá pessoalmente nos buscar para nos levar ao céu e estar com ele para sempre. Então, ele pode vir buscar todos igualmente, em um mesmo, como diz, num piscar de olhos, mas ele pode vir buscar eu e você individualmente. Mas é ele que vem nos buscar. Esta é a nossa esperança viva. Então, o céu não é apenas a habitação de Deus Pai. Então, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque esta é a habitação do nosso Deus. O Senhor Jesus está à destra do Pai. Sim. Mas o céu também é o lugar para onde os salvos, pela graça, vão passar a eternidade e a eternidade junto dele. Não é que vai ter um lugar separado e os cristãos vão ficar aqui e o nosso Deus e o nosso Pai, o Senhor Jesus, fica à distância. Podemos ver assim, não? Não. Ele diz que é junto, então, rodeado. O Senhor Jesus está e sempre será eternamente rodeado pelos seus santos anjos e pelos salvos por Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador. Então, para nós também, o céu, então, é um lugar eterno. Nós não vamos passar por lá e depois de lá ir para algum outro lugar que não existe. Não.
lá no céu é a nossa morada final. Não é na sepultura, não é aqui neste mundo. Então, o céu é um lugar eterno. O céu é perfeito. E também esse lugar foi preparado pelo Senhor Jesus para nós. Então, agora, imagina, pensar que o Senhor Jesus nos preparou um lugar que não seja perfeito é pecado. Eis que volto ao Pai, disse o Senhor Jesus, e vou preparar um lugar. Então, se eu pensar que esse lugar não é perfeito, porque ele é perfeito e ele tudo faz perfeito, se eu pensar que esse lugar não é perfeito, já é pecado. Então, o céu é um lugar também para a existência perfeita daqueles que vão estar lá, daqueles que estão lá. Então, além de uma existência perfeita, haverá uma paz perfeita, independente do que dessa paz que nós temos atualmente, porque este mundo também não vai existir. Este mundo vai ser destruído pelo fogo, assim está na palavra. Então, ali não haverá nenhuma perturbação. Ali, perturbação não é permitida. Então, nós louvamos ao Senhor, no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. E tudo aquilo que advém e adveio, ou seja, veio para o homem através do pecado de Adão. Nada daquilo que veio através, como consequência do pecado de Adão, no céu não teremos mais pela misericórdia de Deus. Então, é um lugar de alegria perfeita. Não é que um dia é alegria, depois está triste, outro dia está preocupado, outro dia está ansioso, e não sei se vai chover ou deixar de chover. Então, não. Isso é de uma alegria perfeita e eterna. Então, como disse um certo irmão, né, que ele estava pensando que se as alegrias que nós recebemos da mesa do mestre neste mundo são tão boas, né, então nós recebemos tantas alegrias através do Senhor Jesus, então ele disse, recebemos da mesa do mestre neste mundo tão boas alegrias, como será o grande lar que vamos receber na glória ao lado dele? Como será aquilo que nós vamos receber ao lado do Senhor? Então, com certeza, o Senhor proverá para tudo e para tudo e para todos o suficiente, e ainda vai sobrar muito. Então, não vamos conseguir esgotar aquilo que o Senhor tem para nós. Por quê? Porque tudo do Senhor é eterno. Então, viver a eternidade participando das bênçãos do nosso Deus para conosco, e isso está lá no céu. E a pergunta fica, então, quem vai estar no céu? Muito bem. Então, existe algumas verdades registradas na palavra de Deus que quem vai estar no céu, primeiramente, é um povo redimido. Não são todos, todo mundo vai para o céu. Não, isso não há na palavra de Deus. A palavra de Deus nos garante com certeza que um povo redimido pelo sangue do Senhor Jesus. Então, quem são? Somente aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, está escrito. Ou seja, aqueles que creem e confiam que o sangue do Senhor Jesus, e confessam que o sangue do Senhor Jesus, inocente derramado na cruz do Calvário, foi em nosso favor, em nosso lugar. Com aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, nós usamos esta frase. Então, esses são dignos de entrar e morar naquela cidade. Então, um povo redimido. Isso que se chama ser redimido, ser comprado. Também um povo justo. Como é? Então, nós estaremos sendo justos aqui nessa terra? Ainda não. Estamos em fase de santificação. Então, os justificados, aqueles que não vão estar, ou seja,
desculpa, aqueles que vão estar, não vão estar lá porque eles foram justificados pelos seus próprios esforços. Por mais que eu me esforce, por mais que cada um de nós faça, pratique a bondade, a misericórdia, a compaixão, isso não é, isso é que não nos traz, isso não traz para nenhum de nós a justiça que veio até nós, e o que nos torna justos diante de Deus é por causa da sua graça imerecida. Então, se nós vamos estar lá, este povo, que é o povo do Senhor, nós devemos saber que não é por nada do que nós fazemos. Não que não é para não fazer, não é isso que eu estou dizendo. É que isso não vai levar a estarmos lá, mas apenas pela misericordiosa graça do nosso Deus em conceder seu único e amado Filho em nosso favor, para sofrer, padecer e ser morto em nosso lugar. Um outro povo é um povo alegre. Por que alegre? Porque você vai estar alegre pela presença do Senhor. Então você já é alegre neste mundo, porque você sabe que o Senhor está no comando, o Senhor está no controle, e nós deixamos para que Ele faça aquilo que é a parte dele. E eu e você devemos fazer a nossa parte nesse processo. Então nós já sabemos, nós temos esta alegria, porque sabemos que o Senhor é o nosso provedor, é aquele que trabalha em nosso favor. E, acima de tudo, quem é que você gostaria de encontrar lá primeiramente no céu? A sua mãe, o seu pai, o seu filho, a sua irmã? Não. Nós com certeza devemos estar lá e procurar primeiramente a presença santa de Cristo Jesus, porque Ele é que está lá e foi Ele que entregou-se a si mesmo em nosso favor. Claro que nós vamos conhecer os nossos entes queridos, mas nós devemos primeiramente, e com certeza isso é o que vai ser a prioridade, é conhecer a Cristo Jesus como Ele é, não aquele Cristo Jesus que esteve entre nós. E ainda vamos encontrar os nossos entes queridos? Sim. Só que agora vamos encontrar os nossos entes queridos santos e sem pecado. Alguém disse que agora nós não somos pecadores. Quem disse que agora nós não somos pecadores, está faltando entendimento. Pelo menos eu posso responder por mim, mas eu creio que nós entendemos que nós continuamos a ser pecadores. Não na prática do pecado, mas sendo pecadores. E lá, nos céus, aqueles que estão lá são santos e sem pecado. E ali estarão todos aqueles que têm os seus fardos aliviados. E ali teremos repouso, como está no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 9. Um versículo que nos dá uma certeza. Hebreus, capítulo 4, versículo 9 diz: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Esta é a nossa certeza, que lá é um lugar de repouso, não que é um lugar de não fazer nada, isso não está escrito. Repouso não é que vai ficar tomando água de coco na rede, não, pode esquecer, não é isso que está dizendo. Um pouco diferente. E também nós seremos recompensados pelo Senhor. Assim está em Apocalipse 22, 12. Você vai receber alguma recompensa do Senhor? Depende. Então, assim está escrito. Apocalipse 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Para quê? Para dar a cada um segundo a sua obra. Então, precisa ver. Para confirmar, um outro texto, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Se a obra que alguém edificou, nessa parte, permanecer, esse receberá galardão. Então, se aquilo que eu fiz de bem é maior do que aquilo que eu fiz de mal, eu vou receber algum galardão. E se não, eu não vou receber absolutamente nada. Não é que eu vou para o inferno. Porque se eu fiz mais atos maus, não significa que eu vou para o inferno. Também não significa que é para fazer. Mas
se alguém vai para o inferno por causa de praticar o mal, o sangue de Jesus não é a causa da nossa salvação. A razão e a causa da nossa salvação é o sangue de Cristo Jesus inocente derramado. E nós vamos receber alguma recompensa quando chegar ao céu. E o nosso versículo que nós mais gostamos a pergunta é: qual o caminho para o céu? Então, o caminho para o céu nós já sabemos, porque o nosso Senhor Jesus disse, Atos 4, capítulo 12. Atos 4, capítulo 12 é muito importante para nós sabermos qual o caminho para o céu. Claro que o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim, mas Atos capítulo 4, versículo 12 também nos ajuda a entender melhor. Assim está escrito, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, Cristo Jesus, que é o Cristo, é o único nome pelo qual nós devemos ser salvos e ter acesso ao céu. Portanto, só existe um caminho que é o único olha só, portanto, existe um caminho, vírgula, que é o único caminho e não um caminho entre outros. Existe só este caminho. Então, é um caminho que ainda está aberto e disponível para todos. E nós podemos saber que a palavra de Deus nos diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Então, se você crer, você continuar confiante, poderá ser salvo, não somente você, como a tua família. Então, como o Senhor Jesus, o Senhor Jesus vive para sempre, o caminho para o céu ainda pode ser encontrado hoje por aqueles que podem ainda não ter encontrado. Nós não sabemos quem nos vê pela internet. Por isso, ainda esse caminho é possível. Então, tudo isso, o que eu disse hoje, apenas arranhou a superfície do que é o céu. O céu não é só isso que eu falei, nem poderia ser. O céu não é algo estático, é dinâmico, como tudo na palavra do Senhor é dinâmico. Mas, com certeza, o céu é muito mais maravilhoso do que podemos pensar e imaginar. A palavra de Deus diz, o que os olhos do homem não viram e o que os ouvidos não ouviram, esse é o que o Senhor tem preparado para você e eu, lá no céu. Então, só quem foi lá e voltou é que sabe. E este é o único Senhor Jesus. Então, é por isso que nós devemos estar sempre preparados para o dia da vinda do Senhor Jesus para nos buscar. Por quê? Porque ele virá como o ladrão de noite, ou seja, como o relâmpago que aparece do Oriente ao Ocidente. É algo que será visível, será audível, mas não poderá ser, como muitos pensam, não poderá ser previsto. Por isso que devemos anunciar a palavra do Senhor e observar os sinais que conduzem a esse dia que está se aproximando, que é o dia da vinda do Senhor Jesus. Vamos aqui ao a irmã Mia vai mencionar aqui o nome dos nossos irmãos em Cristo, que o Senhor concedeu mais um ano de vida neste mês que está terminando, este mês de abril. Irmã Mia, por gentileza. Ficar atento para o som da trombeta, né? Amém. Então, aniversariante do mês de abril. Dia 3 foi o Yuji e a Keina, os nossos netos gêmeos, né? No dia 12 foi o filho da Christopher e também o Edilson, nosso afilhado dos Estados Unidos, Charlotte. 16 da Harumi, da irmã Harumi. E do dia 23 o Anderson. E dia 28 é o Noah, filho da Simone Kaoru. Amém. Nosso irmão Kaoru, que já esteve conosco, o Senhor ele esteja abençoando.
Ó soberano Deus e Pai, o Senhor tem ouvido dos altos céus do teu trono de glória e majestade os nomes desses teus filhos, a qual o Senhor tem concedido mais um ano de vida. E com certeza o Senhor estará abençoando ricamente, poderosamente, continuamente, com a tua presença santa, com a tua salvação e a vida eterna. E que cada um de nós que neste momento estão nos vendo e nos ouvindo possam continuar crendo que um dia deixarão esta vida presente para estar morando com o Senhor Jesus nos altos céus, onde Ele tem nos preparado um lugar. Por isso, continuaremos confiando na Tua presença, continuaremos servindo ao Senhor com alegria. E o Senhor é aquele que concede dias, meses e anos aos Teus filhos, aqueles que o Senhor se alegra e que o Senhor também nos recompensará no dia futuro por todas as nossas atividades através desse corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Por isso, ó Pai, ajuda-nos, ó Senhor, a fazer o teu querer, a tua vontade justa, santa e soberana. E é no santo nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, que nós te agradecemos por todas estas bênçãos de mais uma semana e reiterando o nosso pedido em favor de cada um desses irmãos que estão conosco, que estiveram que estarão nos vendo pela internet, e que o Senhor ali esteja abençoando a cada um segundo o teu querer e a tua vontade. Concede a tua presença santa para aqueles que estão iniciando mais um dia, que o Senhor ali esteja abençoando, por amor e em nome de Cristo Jesus, a cada um desses teus servos que trabalham na tua seara e amam a tua palavra, ó Deus Santo. E te pedimos, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por tuas santas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão, a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. Amém. Senhor Jesus, Deus nos abençoe com mais uma semana e, querendo Deus, possamos estar reunidos aqui no próximo domingo com o favor do nosso Deus amado. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos. Amém.